Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre marcas e indicações geográficas. Nos últimos anos, o tribunal tem consolidado entendimentos importantes sobre os limites da proteção conferida a denominações de origem, especialmente quando há um conflito com marcas utilizadas em segmentos distintos do mercado. Entre os pontos analisados estão o princípio da especialidade, o risco da confusão para o consumidor e a natureza coletiva das indicações geográficas, conforme previsto na Lei de Propriedade Industrial. Essas decisões têm impacto direto na atuação de empresas, na proteção da concorrência e na valorização de produtos com identidade regional reconhecida internacionalmente. E para entender melhor como que o STJ vem decidindo esses casos, quais são os critérios adotados e o que esperar da evolução dessa jurisprudência, eu converso agora com o advogado Henrique Porto. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Obrigado, Tiago. Um cumprimento a você, um cumprimento a todos os ouvintes do programa. Doutor Henrique, começa, por favor, explicando para quem nos acompanha como que a jurisprudência do STJ tem tratado aí a proteção das indicações geográficas no Brasil? Pois não. O STJ, ele tem um julgado recente, 2012, em que ele enfrentou diretamente essa questão. Acho que é importante esclarecer o que significa uma indicação geográfica primeiro. Uma indicação geográfica é uma espécie de proteção que não possui um titular individualizado, que protege um conjunto de produtos ou serviços que é proveniente de uma região específica, seja porque essa região, a partir de uma história e uma tradição, desenvolveu um prestígio na produção desses produtos, seja por conta de alguma característica geográfica natural dessa região que fez com que esses produtos ou serviços se tornassem afamados. Então, em esse julgado relativamente recente, de 2012, o STJ fez a observação no julgado de que não havia uma exclusividade na titularidade da indicação geográfica, ainda que ela tenha sido registrada por uma pessoa específica. Isso é, o fato de um determinado grupo, uma determinada empresa fazer o registro da indicação geográfica não significa que as outras empresas ou pessoas que estão nessa localidade não possam utilizar dessa indicação geográfica nos seus produtos ou serviços ou ainda se proteger contra a violação dessa indicação geográfica por terceiros que não estejam vinculados a essa indicação geográfica. E qual é a diferença jurídica entre marca e indicação geográfica à luz da Lei da Propriedade Industrial? Tiago, essa é uma questão altamente complexa. Ela é interessante porque ela figurou recentemente em um julgado do STJ sobre o caso da indicação geográfica champanhe. O que é uma marca? Uma marca é um sinal que ele é aplicado em um determinado produto ou serviço de forma a identificá-lo em relação aos demais que são colocados no mercado. Uma marca, ela pode ter uma abrangência maior ou menor a depender da política legislativa de cada país. É quase que uma questão regulatória. Então, ainda que algo possa ser visto como um sinal que identifica algo, não significa necessariamente que isso é uma marca, porque a lei daquela localidade precisa proteger isso como marca. Um exemplo interessante é um caso também relativamente recente da aplicação do solado vermelho nos sapatos da Louboutin. Isso é uma discussão que esteve presente na União Europeia alguns anos atrás e esteve presente até recentemente no Brasil, que é a chamada marca de posição, pois o INPI, há não muito tempo atrás, admitiu a possibilidade do registro desse tipo de marca e gerou discussão tanto no registro do INPI e recentemente foi judicializado. Então, marca é a aplicação de um sinal em algum lugar que identifica aquele produto. Indicação geográfica não é necessariamente um sinal. Indicação geográfica tem a ver com a origem daquele produto ou daquele serviço. É uma sinalização de que aquela coisa foi proveniente daquela região e, em razão dos prestígios que essa região possui na produção desse produto ou prestação desse serviço, atribui um certo valor e uma certa característica distintiva àquilo que está sendo colocado no mercado. O princípio da especialidade, ele ainda é determinante na análise de conflitos entre marcas e indicações? Tiago, o princípio da especialidade, ele
inclusive, é um dos pontos mais frequentes nas decisões recentes do STJ. E aqui eu abro um pequeno parênteses para observar de que eu não entendo que ele é um princípio, eu entendo que ele é uma regra. No seguinte sentido, especialidade está usualmente atribuída à marca. O que significa? Significa uma restrição à proteção que é conferida a essa marca ao segmento de mercado no qual ela é disponibilizada. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou pegar novamente o caso do champanhe. Ainda que champanhe seja uma indicação geográfica, nós temos alguns champanhes. Então, nós, por exemplo, temos o Chandon. O Chandon é uma marca. Chandon é uma marca de quê? De vinho espumante. Então, existe uma discussão se eu posso proibir que outras pessoas utilizem Chandon em outros produtos de outro tipo de segmento. Por exemplo, em uma danceteria, em um restaurante. Foi justamente essa questão que foi enfrentada também, há algum tempo atrás, pelo STJ, quando julgou o recurso especial 1.209.919, em que a grande discussão era: pode um outro segmento de mercado utilizar a mesma marca, ainda que não haja uma confusão clara entre um e o outro? E aqui é interessante entender que a regra da especialidade ela comporta uma exceção muito importante, que é a marca de alto renome. O que é a marca de alto renome? Quando a marca é registrada no INPI, pode-se atribuir a ela a designação de alto renome. Significa que essa marca atingiu um grau de prestígio e conhecimento tão universal ao ponto de que qualquer segmento de mercado que a utilize haverá uma certa remissão a essa marca desse segmento específico. E se isso não for protegido, isso pode gerar um fenômeno chamado de diluição por borramento, que faz com que a importância, o valor atribuído a essa marca passe a ficar cada vez menor por ele se tornar algo corriqueiro. Um exemplo de marca que possui esse registro de alto renome é a marca da Ferrari. A Ferrari possui essa identificação dentro do INPI. Então, a especialidade segue sendo muito importante e ela permite que o mercado tenha abertura para com que um nome, um símbolo possa ser utilizado em segmentos de mercado distintos, conquanto não haja confusão do público com relação à associação entre o produto que está protegido pela marca e o produto do segmento distinto. E em que situações é admitida aí a convivência de sinais semelhantes em segmentos de mercados diferentes? O grande critério que o STJ adota, e isso está em vários julgados, tanto recentes quanto antigos, é a questão de confusão. Ou seja, aplicando a métrica de uma pessoa média, ela é capaz de diferenciar aquele símbolo que está protegido através de uma marca como sendo de atividades diferentes ou não. Então, para voltar no exemplo do julgado que fez a distinção entre a marca Chandon e uma danceteria, restaurante que usava também Chandon. Se um restaurante ele se chama Chandon, entendeu o STJ, não há um risco do consumidor acreditar que aquele restaurante Chandon ele está associado aos espumantes Chandon. Então, essa distinção, essa não confusão é a grande métrica que é utilizada para poder fazer com que não haja a expansão da proteção da marca para outros segmentos de mercado. E aqui tem uma outra coisa interessante que não chega a ser uma flexibilização exatamente do critério de especialidade, porque, novamente, está atido a regra da não confusão. Recentemente, em 1994, foi assinado um tratado chamado Tratado de TRIPS, que estabeleceu algumas regras internacionais para a proteção de propriedade intelectual. E uma das regras que foi inserida diz respeito aos casos em que uma marca notoriamente conhecida. O que é uma marca notoriamente conhecida? É uma marca que, ainda que ela esteja protegida dentro daquele segmento de mercado, ela é tão conhecida e internacionalmente conhecida que a legislação deveria flexibilizar a prévia existência de registro para a proteção dessa marca. Isso porque, no nosso direito, a regra é o registro, ou seja, a marca se protege pelo registro. Tem exceções, mas a regra é que é necessário registrar. E o que é interessante? Entendeu-se que se um segmento de mercado distinto utiliza a marca, mas utiliza de uma forma, uma marca notoriamente conhecida, de uma forma que é possível a confusão, ainda que sejam segmentos distintos,
essa utilização de marca viola o direito de marca que é notoriamente conhecido. E tem aí, né, na questão da proteção de denominações de origem, isso é considerado absoluto ou tem limites definidos pela jurisprudência? Não é absoluto, mas essa é uma questão altamente complexa. E eu acho que para entender essa questão é interessante discutir esse julgado recente do STJ sobre a indicação geográfica Champagne. Eu falo do recurso especial 2.246.423. Qual que era a discussão que existia ali? Champagne é um vinho espumante que é proveniente de uma região específica da França. Porém, e aí no caso, uma empresa brasileira utilizou a expressão, registrou a marca Rosa Champagne para vestuário. E aí surge a discussão. Utilizar a expressão Champagne em vestuário viola o direito dessa comunidade francesa em razão da identificação geográfica? Seria essa identificação geográfica absoluta no sentido de impedir o emprego da expressão Champagne em todo e qualquer contexto? Bom, via de regra, e foi o que entendeu o STJ, é feita a restrição da indicação geográfica como uma proteção tão somente para identificação de origem ou proveniência, ou seja, não poderia ser indicado que essas roupas são provenientes da região de Champagne, tanto porque não são. Só poderia ser feita essa indicação se essas roupas fossem efetivamente provenientes da região de Champagne da França. Agora, essa proteção, que nesse aspecto chega próximo do absoluto, no sentido de não se pode, em nenhuma hipótese, fazer a indicação que determinado produto vem de uma região que possui uma proteção de indicação geográfica, se não vier dessa região. Nesse sentido, se aproxima de absoluto. Agora, não é absoluto no sentido de impedir que outras indicações desse nome, como, por exemplo, numa peça de vestuário, possa ser utilizada por supostamente violar a indicação geográfica, conquanto isso não leve o consumidor ao erro de imaginar que aquilo é proveniente da região de Champagne. E aí, nesse caso concreto, o que entendeu o STJ foi de que não havia essa confusão, tanto porque, e aí o exemplo que consta inclusive no acórdão, indicar que é Rosa Champagne, não há uma utilização desse prestígio, dessa referência, mais do que, por exemplo, se indicasse como sendo proveniente de Milão ou Nova York. E de que forma a natureza coletiva dessas indicações geográficas influencia a extensão dessa proteção jurídica? A natureza coletiva da proteção geográfica diz respeito justamente à proteção das pessoas que são produtoras naquela região geográfica protegida. O que isso significa dizer? Significa que uma pessoa que tem uma produção vinculada a essa região geográfica, vou dar um outro exemplo, por exemplo, uma indicação de proveniência de Franca, São Paulo, da produção de sapatos. Se outra pessoa de outra região geográfica utiliza essa indicação geográfica de forma indevida, ou seja, uma empresa que produza sapatos na região de Manaus e indique que vem de Franca, pode vir a ser compelida a cessar esse comportamento por parte de alguém que possui essa proteção geográfica, ou seja, esse direito estaria sendo violado. Mas, da mesma forma, o fato de uma pessoa específica fazer o registro no INPI não impede com que uma outra pessoa dessa região geográfica se utilize da indicação geográfica. O que isso quer dizer? Uma empresa A fazendo o registro no INPI da região de Franca não impede que a empresa B, também da região de Franca, faça a indicação geográfica no seu produto de que ele é proveniente da região de Franca. Há alguma diferença no tratamento jurídico entre indicações geográficas nacionais e as estrangeiras na jurisprudência? Existe uma variação internacional, que é natural, da proteção de propriedade industrial. O STJ, naturalmente, tem se atido aos tratados que já foram internacionalizados e à nossa legislação pátria. Agora, existem outras legislações, por exemplo, na União Europeia, que dão um tratamento um pouco mais robusto contra a diluição de marca. E, em certa medida, é um argumento que foi até feito por parte da parte autora nesse processo do Champagne. Qual que era a discussão? Como disse anteriormente, existe uma espécie de proteção específica para a marca, que é a marca de alto renome. A marca de alto renome, ela permite que se coíba a utilização dela em outro segmento de mercado. A indicação geográfica, não. A indicação geográfica ela está atida à origem daquele produto.
Mas é possível fazer o argumento, e o argumento foi feito nesse processo, de que o fato de eu utilizar o nome da região, no caso do champanhe, em um produto ainda que não relacionado e ainda que não gere a confusão de que é proveniente daquela região, faz com que o nome perca força, o nome da região perca força, como se fosse, ainda que não seja, uma marca de alto renome. Ou seja, dar o status protetivo, e aí sim seria absoluto daquela região. A União Europeia tem uma tendência a dar uma proteção um pouco maior a essas indicações geográficas, em alguns casos até trespassando para além do produto específico, justamente para poder evitar essa diluição por borramento. No Brasil, o STJ, e esse julgado ilustra isso, tem uma tendência mais restritiva, tanto porque a marca de alto renome exige um registro específico no INPI, e a indicação geográfica não possui previsão legal para um registro de alto renome. E, portanto, esse julgado, ainda que não tenha exatamente enfrentado essa questão, como uma questão ainda que alegada nos autos, que não foi central para as razões de decidir, entendeu que não, que a indicação geográfica segue sendo restrita à ideia de proveniência ou origem de uma região específica e precisa ser relacionado ao segmento de mercado que consolidou aquele prestígio, porque o critério central na jurisprudência do STJ é evitar a confusão de uma pessoa média com relação àquele produto. Ok, doutor Henrique Porto, muito obrigado pelos esclarecimentos e por essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade e novamente deixo uma saudação a todos os ouvintes do programa. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.